temos a alegria de receber seu Rui Geraldino, presidente do Sindicato Rural. Seja bem-vindo, seu Rui. Obrigado pela visita aqui. Um abraço. Boa tarde, Jane. Tudo bem? Boa tarde, Bica. Boa tarde, companheiro da H2O. Nosso amigo Joelson. Joelson. Acabei sabendo... Foi a primeira vez que eu vejo ele aqui, né? Eu não tinha encontrado com ele. Então agora mas, de qualquer forma, agora já nos conhecemos, né, Joelson? A gente se conhece e já vira amigo, né, Joelson? Aqui é assim. Seu Rui, obrigado pela visita. Sei que o senhor está aí numa correria danada, porque além do sindicato, ainda as suas tarefas pessoais, ainda tá com a APA da Baleia Franca também, como conselheiro, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas queria que a gente abrisse falando sobre o encerramento da safra de arroz. As notícias que eu acompanhei do Rio Grande do Sul não foram boas na questão de preço, na questão aí. Como é que foi aqui para a nossa região? Como é que fechou a safra do arroz aqui para o nosso agricultor? Ô Bica, o setor arroz hoje ele está numa situação muito complicada. Eu te digo, inviabilizada até, né? Porque uma que foi uma super safra, tem produtos sobrando, o câmbio não é favorável à exportação e os insumos, o custo de produção ele é muito elevado. Então, se olhar no contexto de hoje do produtor rural, o de arroz, falando específico dele, ele não sobrevive, digamos assim. Não é viável plantar arroz, como está hoje, né? Mas isso já aconteceu em épocas passadas. Ele é meio cíclico, ele oscila, né? Mas não se esperava uma queda tão grande. Para que o ano passado foi vendido arroz até 120, a média 115, 112, 110, esse ano está 60, 62 o preço. Aí não paga o custo. Não paga. Então, assim, isso está no Rio Grande do Sul, está em Santa Catarina. Tem excesso de produção. Esse ano as indústrias, porque a armazenagem de Santa Catarina ela é muito precária, o produtor ainda usufrui muito da indústria, que ainda é um bom negócio, isso, né? Que menos mal, vamos dizer assim, porque tira o arroz da roça e bota lá na indústria. Então isso é um modelo de parceria que deu certo, para cada um também não estar fazendo seus investimentos e cada vez vai ficando mais caro, porque a escala é pequena. Então eu avalio que isso é um modelo que deu certo. Okay. O produtor não sofre consequências de o preço subir, porque o engenho acompanha o preço do dia. Então, muito positivo. E aí quando na colheita, já ali finalizando a colheita de meados de abril para frente, né, na segunda quinzena, já para entrar um caminhão de arroz no engenho você tinha que programar, não tinha mais armazenagem. Isso faltava aí, sei lá, 50 mil sacos de arroz banhado ainda, mais, falei 50, mas, e não tinha lugar para armazenar, tinha que ligar para lá, recebe o caminhão? Não, daqui a 2 dias. Então, assim, eu particularmente nunca vi isso, né? Aí, isso pode se dar a diminuição de consumo, não só por ser super safra, mas também falando desse gargalo que criou na hora do estoque. Mas também hoje as máquinas tudo muito mais potente, que colhe tudo muito mais rápido. Aquela colheita que elas se estendiam assim, em 2 meses, ela já vem acontecendo em 30 dias, porque as máquinas produzem mais, produzem o dobro. Então, ela dá um volume enorme para chegar nas pré-limpeza, nos armazenamentos, e não tem capacidade para isso. E o grão é armazenado, tu falou, ele passa ao menos por uma pré-limpeza, digamos assim. Depois desse pré-limpo, ele é armazenado dessa maneira ou ele é armazenado processado já? Não, ele é armazenado, passa pela pré-limpeza e armazena em casca, né? Armazena em casca. E depois o estilo mantém a umidade dele, a umidade média de 13 graus, que aí ele é um arroz para passar a safra ou até mais, né? 4, 5 anos, né? Então, ele de início é feito só a pré-limpeza mesmo. Tu falou que o câmbio não tá bom, mesmo nessa faixa aí de quase 6 aí, agora que baixou aí para um 5,5, digamos assim. Mesmo assim, não, para exportação não é bom esse câmbio pro arroz ainda? Não, porque lá fora o arroz em dólar ele está mais baixo que o nosso. Puxa vida. Então, não tem para quem vender. Então, não é viável. Tem alguns países aqui, tipo México, aqui mais na América Central, que ainda se consegue jogar alguma coisa assim, mas é pouco fluxo, né? Vamos dizer assim. E aqui, esse problema que teve, por exemplo, num grande centro consumidor de arroz como o Japão, que teve uma estiagem gigante, mas o nosso arroz não serve para aquele mercado? Ou essa questão do preço mesmo, alguém oferece para o Japão antes da gente? O maior impacto que deu foi que a China reteve os estoques delas pelos 4 anos, né? E ela, por questão alimentar, né? Da nação. E aí, nessa retenção de estoque, até que chega um momento que nos 4 anos tem que desovar aquele produto, que não foi
não foi necessário, né? E aí dá essa enxurrada no mercado. Então, a Índia deu essa enxurrada no mercado, aí Vietnã e por aí afora. Aí foi. E isso tira toda a linha de comercialização dentro de uma programação estável, né? Desestabiliza. Então, é um ano ruim para o produtor de arroz no mundo, não é só para o brasileiro, então, porque baixou geral, aí foi muita oferta de arroz no mundo. Bica, não é bem assim, porque aí assim, o nosso custo de produção e nossos impostos são mais caros. É verdade. As nossas máquinas são mais caras, aqui é uma outra realidade, né? Aqui nós lidamos com uma outra situação. Então, para eles, assim, para o mundo, o país produtor de arroz, ele tranquilamente, arroz aí a $400 tonelada, eles trabalham tranquilo. Nós aqui já é difícil, né? $400 tonelada já fica um pouco inviável. E aí está baixando mais que isso. Por conta do custo do Brasil mesmo. Por conta do custo do Brasil. O tal do custo do Brasil. Então, um ano ruim para a safra, agora, ruim não, bom da safra, mas ruim para o agricultor na questão do arroz. Aguardar, ver se de repente essa estocagem aí consegue salvar um pouquinho melhor ali na frente. Enfim, mas haja estoque para essa produção toda aí. Ainda se o mercado consumidor usufruir dessa queda, né, e isso chegar na ponta, alguém tá usufruindo, mas às vezes o medo é que ele fica num passeio no meio do caminho e não perde o produtor e perde o consumidor, né? Não, comparado ao que chegou a bater o arroz, ele baixou bastante, digamos, para o consumidor final, né? O arroz hoje aí, consumidor final, aí eu vejo anúncios de arroz parboilizado a R$15, 5 quilos de arroz, quer dizer, tá batendo aí. Caiu bastante. Né? R$13 o quilo, que é super barato. É centavos uma alimentação de arroz, uma refeição. É o que eu ia dizer. Então, e pela curva, me parece que está caindo ainda. Ainda não chegou no ainda não. Ainda vai baixar mais. Continua caindo. Para o consumidor final. Então, é o que tu disse, para o consumidor está fazendo festa, mas o produtor do outro lado, se não tiver um amparo, aí vai ficar complicado. Bom, vamos lá. Além disso, seu Rui, o senhor estava falando, vamos falar de coisas bacanas aí. Eu quero falar, antes da gente falar da APA, porque o senhor participou da reunião da APA e eu quero falar com o senhor sobre isso também. Mas antes de falar da reunião da APA, o senhor estava trazendo para a gente uma informação muito bacana que o Senar está trazendo agora mudando radicalmente, saímos da safra. Vamos falar aí dos agricultores e das suas máquinas, porque foi aprovado na Assembleia Legislativa. Diga. Pode voltar um pouquinho ali no setor arroz? Claro. Assim, para completar, é dizer que a população saiba disso, que o produtor de arroz ele não está tendo liquidez. Como é que vai ser a próxima safra? Não se tem noção disso ainda. Então ele não tem liquidez, o governo só aumenta a taxa Selic, isso está ficando inviabilizado. Você não tem recurso, você não tem recurso com juros favoráveis para poder fazer comercialização da safra. Então nem dá para fazer nessas taxas de juros, senão o produtor afunda mais ainda. Então se espera aí um novo plano safra a partir de julho do mês 7 e ver como é que fica o balizamento das novas taxas de juros. Mas te digo que vai haver uma inadimplência muito grande no produtor, no setor arrozeiro, aqui agora, que eu digo que é as maiores dos últimos 15 anos que vai acontecer. É mesmo. O produtor de arroz começa a preparar a lavoura quando, assim, de que tem um tempo para ele analisar ou nem dá muito tempo, agora que encerrou já tem que começar a preparar a próxima? Como esse ano deu um ano de pouca chuva, então o preparo do solo está bem adiantado já, né? Ele vai ter que adiantar. Ele não pode parar. Sim. Parar ele não pode, porque ele tem investimento, ele tem tudo, tem que tocar. Agora, se ele vai aplicar tecnologia na lavoura, aí isso ele vai decidir daqui para frente. Sim. Se ele vai aplicar a tecnologia adequada o suficiente para ter uma boa produção, ou ele vai fazer ali de acordo com o caixa dele, o fluxo de caixa, para poder fazer o equilíbrio nas contas dele. Então, pode o ano que vem não ter a mesma produção. O Rio Grande do Sul veio de um ano com aquelas enxurradas, né, do ano passado, e depois passou por um ano de estiagem. A sequência de 24, 25 foi uma estiagem muito grande. Então vem de duas safras complicadas, e eu tenho acompanhado lá que eles estão pedindo a tal da securitização da dívida, que seria uma grande rolagem da dívida, né? Uma rolagem assim a perder de vista, porque segundo o que a gente ouve, o setor lá tá bem complicado. Santa Catarina vai passar esse ano, então, ao menos o arroz, o rizicultor vai passar por esse problema, então, vai passar. Ou o governo ajuda renegociando essa dívida, ou vai ficar complicado. Vai passar por isso. O Rio Grande do Sul mais grave ainda, porque, como você falou, repetiu 2 safras, né? E aqui tá na primeira safra, mas vai passar pela mesma situação. E para fazer uma securitização, é bom que fique claro que tem que ser com taxa de juro compatível com o setor, porque senão ela se torna impagável.
vamos dizer assim, eu vou tentar achar uma notícia boa no meio disso, é que o juro não deve crescer mais, né? A gente está vendo, eu acho que o teto do juro, esse 15%, pelo amor de Deus, se subir mais, fecha a conta e passa a régua para a produção no país, porque quem tem capital vai investir no capital, né? Não vai ficar investindo em produção, não tem porquê. 15% eu já acho, assim, 10% eu já acho que é um absurdo essa taxa de juros, mas eu acho que a gente então a tendência é que o Plano Safra agora venha sem essa surpresa que foi o que aconteceu, o senhor explicou pra gente no ano passado, que foi lançado o Plano Safra com taxa Selic a 8, 8,5 ali, e foi para 15, o governo teve um prejuízo gigante, acabou o dinheiro, digamos assim. Então, né? Mas isso vai vir de novo, essa conta vai vir para o produtor pagar. O produtor paga a conta. Eu acredito que deve subir aí 0,1%, 0,2%. Meu Deus do céu. Para o produtor rural novamente. Por quê? Esse bônus que o governo dá para o produtor rural, que seria a taxa de juros, aí vem ali a linha do Pronafiano e Pronamp e demais, mas vamos falar assim de um investimento pronafiano 4%, 5%. Uhum. Então, dali até 15%, o governo tem que bancar. Então, quando a taxa Selic estava 8%, seria, vamos dizer assim, dentro da linha orçamentária do governo, viável, né? Uhum. Bancar 80%, 90% para incentivar o incremento da produção. Agora, de 5 para 15, é muita coisa. Ele não vai bancar sozinho. Ele vai botar um pouquinho nas costas do produtor também. Isso eu tenho certeza que vai, né? E aí vai cada vez inviabilizando mais. E a taxa Selic está alta. Então, não subiu a taxa Selic e levou todo mundo. Eu fico vendo esses economistas de TV que são bancadas por grandes bancos, assim, defendendo a taxa Selic, nós com inflação baixa, com mercado, com desemprego recorde histórico, e os caras defendendo uma taxa de juros. Parece que eles não conhecem o produtor, né, cara? É uma coisa maluca, assim. Como é que tu vai ter juros de 15% num país que está com a inflação aí na faixa de 4, 4,5%? É inexplicável isso, cara. É uma coisa quem produz, outra coisa quem especula, né? Uma coisa quem especula, exatamente. Então, o setor produtivo, ele se aniquila. Mas os economistas aí que são pagos, né, financiados por... E é isso que a população chama a atenção. Se tu olhar os maiores anunciantes dos grandes veículos de comunicação, que nos horários de economia, tu vai ver 4, 5 grandes bancos patrocinando, cara. Então, claro que eles estão defendendo o juro alto. Para eles é um excelente do negócio, né? E o governo paga, mas o governo paga com o nosso dinheiro. É imposto nosso que está pagando essa conta aí. Mas vamos lá, então. De safra era isso, seu João? Tem algo importante para a gente passar? Não? Tranquilo. Não dá para tocar? Não precisa se estender. Então vamos lá. Deixa eu falar com o seu João. Deixa que eu tirei seu João, não sei seu Rui. É a segunda vez que eu chamo o seu Rui de seu João aqui. Seu Rui, vamos falar desse programa que o Senar está trazendo em cima de o Congresso, não, desculpa, a Assembleia Legislativa, a ALESC, aprovou uma lei para que o governo amplie a sinalização de máquinas agrícolas nas zonas produtivas e uma série de preparativos. A lei ainda não foi sancionada pelo governador Jorginho, mas já foi aprovada na ALESC. Independente do ser sancionado ou não, o senhor está dizendo que o Senar já está preparado para melhorar esse preparo do agricultor no questão de transitar com máquinas agrícolas em estradas e rodovias? Sim, isso iniciou-se no oeste de Santa Catarina. É uma parceria do Senar com o Senat, Serviço Nacional de Aprendizagem no Trânsito, Senat com o Senar. E essa parceria está vindo para todas as bases e tentando levar o conhecimento do produtor como ele deve fazer essa rodagem em rodovias. Isso não inibe do produtor, não é dizer que ele vai ficar habilitado para estar andando em rodovias qualquer, federal, estadual ou mesmo até municipal. Porque até um veículo você tem carteira, se você dirigir mal, você comete infração e vai ter que ser punido, né? Mas no mínimo, para orientar o produtor, sinalização, batedouro, largura de equipamentos. É uma série de itens que vai trazer para o produtor e ele vai ter conhecimento. Esse produtor vai receber um certificado, ele passou por essa qualificação. Ele com esse certificado, teoricamente, assim, pelo menos, ele tem uma certa instrução para poder, no mínimo, entender um pouco melhor, para não ser tão omisso, né? Vamos dizer assim. E isso, é como eu falei, até para estradas de barro, vamos dizer, estrada de chão batido. Porque eu posso hoje ser o tratorista, que vou no trator para minha lavoura, e tranquilo, e eu causar um acidente em alguém que estava
passando na rodovia sem nem nada a ver com o meu serviço, como amanhã, no dia seguinte, pode ser eu que estou trafegando na rodovia e tem um trator lá e eu ser atingido por um acidente, né? Então isso é preservar vidas. Então é isso, Bico, já quero deixar claro aqui na rádio e que vamos até fazer alguma coisa para a gente dar mais foco nisso aqui que vai acontecer. Nós já temos 3 datas marcadas para acontecer aqui no Sindicato Rural de Jaguaruna. É dia 15 de julho, período da manhã, de 10 a 30 produtor. Dia 16 de julho, período da manhã, 10 a 30 produtor. Período da tarde, 10 a 30 produtor. Então, se nós pegar os 3 períodos, nós podemos atingir 90 produtores nesses 3 períodos. Então, isso já está marcado, já está reservado. Quem vem é o pessoal de trânsito mesmo que faz essa orientação. Todo junto com o pessoal do Sinetran, tudo dentro da regra de trânsito, né? E aí eu já quero deixar aqui na rádio esse convite e para que os órgãos também, os outros sindicatos, Secretaria da Agricultura, eu vou levar para a Câmara de Vereadores, para atingir o máximo que der de produtor rural que trafega nas rodovias com máquinas agrícolas, né? É aberto a todos os agricultores, não necessariamente vinculados ao sindicato. Não, porque esse programa do Senar a gente leva ele ao produtor rural. Então não tem independente de ser associado, não ser associado, ser cooperado, não ser cooperado, ele tem que atingir a base lá. Que independente de ter essa lei que regulamenta aí na Alesc, hoje é permitido o transporte nas rodovias, mas é sempre bom também ter esse conhecimento de fazer esse transporte com segurança. Né? Você pode observar o seguinte, todo mundo trafega, passa aqui no centro da cidade com excesso de largura, tratores com duplado o pneu, mas se vir acontecer um acidente, não é permitido. Nós fizemos reunião com a Superintendência da Polícia Federal de Santa Catarina, Polícia Rodoviária Federal, né? Fizemos com a estadual também, em Florianópolis, e isso ficou tudo muito claro, né? Assim, transite, sinalize, mas ainda não tem a regra para você estar fazendo aquilo ali. Agora, vamos ver depois dessa capacitação, que a gente espera que evolua, e que no mínimo você está trafegando e tem um direito que se, digamos assim, amarrou uma fila de carro que está indo, digamos, na estrada do Morro Bonito. Eu estou indo com um batedor certinho, sinalização, e tem uma fila de carro querendo me ultrapassar, e ele vai ter que esperar a vez dele. Até então, eu estou legalmente para transitar ali. Então, seria mais ou menos isso, para que eu não seja cobrado por um motorista, né? E até de uma maneira, assim, indesejável, que eu não podia estar ali fazendo aquilo. Então, acabamos de falar agora no setor arroz, que o produtor sofre, é o setor produtivo. O setor produtivo ele tem que migrar. Nós temos pequena propriedade, aqui não se planta uma propriedade só, tem que transitar em rodovia. Tem que ter uma saída. Então, mas de uma maneira que não cause acidente. Agora, em questão da paciência, ou demorar um pouquinho, eu dei uma amarradinha na fila, aí isso, fila amarra. A fila se amarra até numa recuperação de rodovia, de BR-101 e etc e tal. Acontece. Então isso não tem como evitar. E não tem como transportar o veículo rural, tu não vai conseguir, né, passar por cima, tem que ir aquilo ali mesmo, tem que esperar um pouquinho. E uma coisa que eu até estava comentando contigo, uma história fora do ar, sobre um amigo meu que reconhece hoje, que ele diz uma coisa que nós motoristas somos muito abafados, a gente quer estar sempre andando rápido e tu erra às vezes. Eu vou ficar bravo com o cara do trator, porque ele tá usando o espaço dele, mas quem veio rápido, fora da velocidade sou eu, né? A gente tem que andar, entender que o trânsito nos oferece riscos e andar com um pouco mais de cautela. Então, que bacana. Vamos repetir o convite para todos os produtores rurais aqui da região. São 90 vagas aí, 30 de manhã, 30 à tarde e 30 à noite, é isso, né? Não, 30 de manhã no primeiro dia, meio período, e no segundo dia, os 2 períodos, né? Tá. Então, nós temos 90 vagas para o dia 15 e 16 de julho. Na sede do Sindicato Rural. 16 de julho. E isso tem que se inscrever, tem um site para se inscrever também, mas eu vou passar essa informação para as outras associações, as outras entidades, para que elas possam ajudar a fazer o cadastro. Perfeito. Tem que ser um cadastro prévio. Então, para que isso flua, né? E é uma capacitação só de meio período ali. De meio período. 4 horas. 4 horas, exatamente. Essa inscrição é site do Senat, que eles vão procurar? Senat. Do Senat? Senat. Aí procura vocês ali, seu Rui, ali no sindicato para esclarecer a dúvida, ou tem alguma dica boa para quem já quiser procurar a inscrição para fazer aí? Olha, aqui até pode ser escrito pelo site do Senat, né? Mas todas as instruções normativas estão no Sindicato Rural. Então, pode ligar para lá para o Sindicato Rural, falar com a Manuela. E ali nós também vamos fazer reunião com os outros sindicatos, o pessoal da Cressol,
Câmara de Vereadores. Nós vamos divulgar para aproveitar esse embalo, porque vem aí o ano safra, já começando aí, tem que estar, no mínimo, um pouquinho adiantado nesse quesito aí. Tem custo para o produtor rural? 0. Então vem, olha, pessoal do Senat, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem de Transporte, junto com o pessoal do Senar, recebe um certificado. Vai receber um certificado oferecendo uma qualificação para você, produtor. Aproveita, por favor, aproveita, vai lá que é bacana. Tomara que sejam poucas as vagas, tomara que tu diga, vamos batalhar para abrir mais 90 aí, que essas não, sim, de acordo com demanda, né? Eu joguei a demanda de Jaguaruna para 150, né? Quando eu solicitei, né? Então até o final do ano, isso eu já estou falando das agendas prontas, né? Mas temos mais. Temos mais até o final do ano. Se houver procura, dá para... Tem, tranquilo. Então, por favor... E aí no mínimo de 10 e no máximo de 30. Então, digamos assim, daqui a pouco tem uma turma de 12. Já dá para fazer. Mas é sobre trânsito com máquina rural, né? Máquina agrícola. Máquina agrícola nas rodovias. E cargas, né? Okay. Tem algumas cargas que às vezes merecem um cuidado diferenciado. Um pouquinho mais de cuidado. Tipo, combustível, inflamável, etc e tal. Não, então tá. Não, quer dizer, para quem opera o equipamento, não é nesse momento o curso. Tem o pessoal que opera esses equipamentos que erguem as bags com mandioca, não é esse negócio. Tem que cuidar que um amigo nosso se acidentou aí carregando umas bags de mandioca, quase que se lesionou, mas não é esse o curso. Mas temos esse também do Senar, que são... Sim, isso nós temos curso do Senar, que são acidentes de trabalho, e tem todo... O Senar tem toda a gama do produtor rural aí. Porém. Então, não vou dizer especificamente o BEG, mas assim, acidente de trabalho. Então, esse também mas está lá no outro item. Que esse é uma carga horária de 8 horas. Desculpa, 16 horas. Mas foi interessante o senhor falar. Porque o produtor rural que está sentindo falta de alguma especialização, melhorar, procura o Senar para ver se já não tem o curso para essa área, porque existe um leque muito grande de cursos. Muito grande. Grande. E o saber, o conhecer, nunca é demais, né? Verdade. Melhor. Eu estou brincando com o Joelso, que passou por um acidente com a bag, com o pai dele, né, operando lá, mas eu não sei quem é que fez a arte. Se foi o Joelso ou se foi o pai dele na operação. O Joelso foi jogado de cima do caminhão aí, batendo com a bag. É perigoso. É muito perigoso. Tu não segura uma bag daquelas? Não tem, imagina, aquilo ali balançou lá em cima. Uma chacoalhada ali, 1.000 quilos, tu não consegue. Imagina. Meio-dia e 42, está aí. Procure o Senar, agricultor, produtor rural aqui da nossa região. Tem curso disponível, muitos são gratuitos, então busca essa informação, qualifique-se na área que for, né? Não, mas eu quero mudar, quero produzir determinado tipo de produto que eu não produzo hoje. Vai lá no Senar, vê se não tem curso para isso, vê se não estão oferecendo. Já desse eu vi, aliás, no programete do Senar aqui, né, uma série de cursos sendo oferecidos para novas culturas. Então é importante que o produtor se qualifique cada vez mais. Tudo gratuito. Tudo gratuito. Eu falei que com a maioria não, o senhor já me corrigiu do jeito bom, é tudo gratuito. Seu Rui, vamos falar sobre a APA da Baleia Franca. O senhor está como um dos nossos representantes em Jaguaruna e no conselho da APA, no conselho gestor. Como é que foi a reunião aqui em Jaguaruna? O senhor participou, eu recebi um vídeo do senhor lá, falando que queria que o senhor fizesse um balanço para a gente, como é que foi a sua avaliação sobre essa reunião do conselho gestor aqui. Bica e Joelso, a minha avaliação, ela foi excelente porque antes a gente só se via comentar da APA da Baleia e nem sequer conhecia esse conselho executivo, né? Da APA da Baleia. E com todo o trabalho que a gente vem fazendo dentro do conselho, apesar que a gente tem muita barreira nesse sentido, a gente tem uma certa dificuldade de levar as nossas ideias para dentro do conselho, porque já é uma área que é lei, né? Não foi discutido com Jaguaruna na época que deveria ser. E agora que a gente teve uma participação mais acirrada de Jaguaruna, a gente está fazendo essas provocações. E aí veio até Jaguaruna essa plenária agora, a última plenária que foi no salão paroquial. Ela foi uma plenária, eu te digo, muito calorosa. Ela ferve porque o conselho da APA, ele defende sem dar um passo atrás das regras da APA da Baleia Franca, mas a gente está sendo intransigente e não ceder. E aí eu vou fazer só assim uma observação. Se o conselho da APA fosse de mais diálogo, não precisava estar se discutindo a PL da Giovana de Sá, a PL do senador Esperidião a mim. Por quê? Se Jaguaruna não teve a participação nos anos anteriores e discutiu o plano de manejo,
Mas agora nós colocamos à disposição. Então vamos rediscutir o plano de manejo. Bem, então vamos sentar, vamos discutir o plano de manejo. Nem que levasse 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas nós estávamos caminhando para um diálogo. Mas não tem essa abertura. Não tem diálogo. É zero. O diálogo é zero, né? Então, por isso que culminou esse desfecho para as PLs. Agora, o grande movimento do Conselho da APA da Baleia, Conselho Executivo, é trabalhar contra a PL para não ser aprovada. Mas aí é muito simples raciocinar. Vieram criar uma unidade de conservação que abrangeram de Florianópolis até aqui a Barra do Torneiro. Se fosse nas mesmas características de Florianópolis até a Barra do Torneiro, nós estaríamos lutando hoje para mudar, mas teria que ser de uma maneira geral, ela por inteira. Só que ela é desproporcional, ela é desleal, porque até Laguna ela vem pela lâmina d'água e da Laguna para cá foi justamente o município que não participou que eles adentraram na área terrestre. Então, assim, foi arbitrária, esse traçado foi arbitrário. E além disso, ele não tem uma lógica. E nós ainda não tivemos essa explicação científica por que ele é um modelo serrote. Né? É um modelo oscilante. E ele vai 2 km para dentro, volta, vem na beira da praia, volta de novo. Assim, cientificamente não nos explicaram isso. Então, o ICMBio deve essa explicação para Jaguaruna. E se ele deve essa explicação, nós não vamos recuar enquanto não pegar essa explicação. E enquanto isso, a PL está andando. Eu, particularmente, não tenho dúvida que eu acho que a PL vai passar. E a APA vai ter que recuar para a lâmina do mar, para a lâmina d'água. Mas são coisas que, sim, né? Fora dessa realidade, o ICMBio, eu acho que ele está batendo muito de frente com Jaguaruna. Batendo de frente. Aqui nós temos cultura, nós temos prefeito, nós temos gestores, temos Câmara de Vereadores, nós temos associação, nós temos açoriano, nós temos aqui uma cultura de 150 anos. Então, nós temos toda essa gama que teria que ser olhado antes deles virem chegar e dizer assim, não, aqui que manda somos nós. Ou seja, estão mandando no território de Jaguaruna. Mandando mesmo. Se tem um filho de pescador que quer fazer uma casa do lado do rancho do pescador, ele não faz. Porque vai só reformar aquele ranchinho que estava lá. Então isso assim, eu não consigo entender que ao mesmo tempo que a gente está aqui fazendo um trabalho com o Senar, de evolução, agregar valores, que a família possa ter mais renda, que possa botar seus filhos na universidade, aí eu olho, no paralelo, vem um conselho, vem uma unidade de conservação, dizendo assim, não, esse cidadão vai ficar aqui fazendo chapéu da palha de butiá, vai reformar esse ranchinho, mas aqui o filho dele não vai poder fazer nada. Aliás, vai começar agora, foi anunciado aqui na plenária de Jaguaruna, a regularização dos ranchos de pescadores para reformar. Exceto quem fez o restaurante, sim. Então, ou seja, se o cara está na entre safra, inventou um restaurante para fazer um bico, para sobrar mais renda para a família, nem para aquele pescador, fazer um restaurante dentro do seu rancho de pesca, para oferecer pratos, vender o peixe dele com valor mais agregado, não ser para o atravessador. Mesmo assim, não foi essa a notícia que nós recebemos. Não. Para fazer restaurante, ainda não tem esse item. Então, ou seja, é deixar um povo pobre, submisso, no cabresto, para que... É o país, né? É o país de deixar o ser humano dando peixe, né? Dando peixinho para ele comer e não dando a vara para pescar. Então, baseado nessa linha de raciocínio, o conselho da APA, eu sou do conselho da APA, às vezes eles alertam que vão fazer uma comissão de ética para punir os conselheiros que estão falando contra a APA. Negativo. Eu defendo o meio ambiente, nós temos o Código Florestal Brasileiro, que é o melhor do mundo, nós temos o IBAMA, nós temos o IMA, falando de Jaguaruna e Laguna, nós temos a Flama em Laguna, temos o Imagem aqui em Jaguaruna, nós temos órgão competente para discutir a área terrestre. Isso nós temos. Vim mais um órgão e se sobrepor em cima desses, eles também não têm segurança jurídica de dar uma anuência para você construir, porque daqui a pouco chega o Conselho da APA, não, mas eu não sou de acordo. Acabou, foi tudo por terra. Então, assim, eu até propus o seguinte, isso é abrindo leque para o Conselho da APA, para o ICMBio. Presidente Stefano, que é o presidente do Conselho, vamos pegar uma outra linha de raciocínio. Vamos voltar a APA da Baleia a ser mais a rigor nos corpos d'água, vamos dizer assim. No mar, lagoa, rio, lençol freáticos.
Porque até então, esse não tem ninguém que olhe. E a pior tragédia está hoje na poluição da água, está no esgoto público, está uma fossa não adequada que vai contaminar o lençol freático. Aí esse não tem ninguém que olhe. E, no entanto, era mais condizente a APA da Baleia cuidar da água do que cuidar do solo. A partir desse princípio, dessa proposta, que eu acho que até é decente, no caso que assim, a PL não vai passar, que a APA recua da área terrestre e que cuide dos corpos d'água para que nós tenhamos praias limpas, águas limpas, porque é muito fácil ficar ali cuidando de uma casa que está a 300 metros da beira da praia, para ela não jogar, não poluir o balneário, e a 30, 40, 50 quilômetros tem uma cidade jogando calhau de esgoto que vai desaguar na Barra da Laguna, no Porto de Bituba, na Barra do Torneiro, na Barra do Camacho. Então assim, a poluição da água, isso não tem ninguém. Era muito mais decente o ICMBio dar esse passo para trás, chamar Jaguaruna e dizer assim, vamos fazer um acordo nesse sentido. Eu acho que era decente e plausível de negociar. E ia ser difícil alguém ser contra. Ia ser difícil alguém ser contra daí, né? Sim. Nós não queremos poluir a água. Então, isso é uma coisa muito óbvia, né? E que nós já temos, como eu já disse, já cito de novo, o nosso Código Florestal brasileiro é robusto, é o melhor do mundo. E eu acho que Jaguaruna, nessa conversa do ICMBio, o presidente Stefano conversando conosco aqui, justificou, mas não é o problema da APA, porque além disso tem a APA junto com a Baleia Franca. Tem a APA junto com a Mata Atlântica. Com a APP. A APP é a Mata Atlântica. Mas assim, aí que tá, a APP tem áreas específicas. A Mata Atlântica passa por cima de tudo. Nós estamos em área de Mata Atlântica aqui, né? No litoral brasileiro, quase que inteiro. Só que onde soba a APA, a APP e Mata Atlântica dá essa coisa toda. Mas aí, então tirem a APA, é um a menos, né? Então, se estendendo. O código, eles pegam muito na Constituição de 1965. Eu até fico pensando, por quê? Por quê? Uma Constituição feita 4 paredes no tempo da ditadura, 1965. E eles se apegam só nesse ponto. Para aí. Veio democracia, uma nova Constituição em 88, fez outro marco regulatório para a nossa nação, veio o Código Florestal em 2008, veio o marco temporal de regulação da Mata Atlântica em 2012, 2016. Então nós temos diversos pontos, diversos amparos jurídicos para se conversar sobre a Mata Atlântica. Mas não, é desde 1965. Mas para isso, então se for desde 1965, mas que derruba o litoral inteiro. Então, Florianópolis, a Beira-Mar Norte, o Rio de Janeiro. Então, assim, essa não é a lógica. Então, não é pertinente discutir nessa linha. Vamos discutir pelas linhas reais. Achei uma certa covardia da divulgação que alguns ambientalistas e um vereador de Garopaba estão fazendo, de que querem acabar com a APA. Eu digo, a gente vê o pessoal querendo redefinir a linha da APA. É muito diferente de querer acabar com a APA, né, cara? Querem agredir a baleia. E outros, tem mais um tempinho, um minutinho. Foi anunciado na audiência pública da Ibituba, se não me falha a memória, falar em números, posso errar em números, mas aproximadamente 20 mil turistas já migraram ali para Ibituba, para os pontos mais altos, para ver a baleia. Quantos turistas temos agora para ver a baleia? 0. Não vem aqui, né? 0. Então, assim, nós temos segurando o bolo para os outros levar o turista para lá. Então, o turista não para aqui para ver a baleia. Sabe o que é que nós queremos, Bica? E aí, para encerrar, nós queremos que aqui seja uma área urbanizada, com urbanização decente, arborizada, que seja aqui no futuro a região do chalé, para que esses turistas que vão lá para Ibituba ver as baleias, à noite perguntam assim, onde é que nós vamos se hospedar? Vão lá para Jaguaruna, que lá tem um chalé lá no meio das matas verdes lá, porque aí nós temos matas verdes, temos belas lagoas, temos água doce, vem para cá que aqui tem beleza. E porque Jaguaruna está tão cobiçada tanto quanto a Amazônia para o mundo, tá? Mas se ela está assim é porque nós preservamos ela. Nós somos nativos, né? Isso já tem centenárias pessoas que moram aqui. E se ela está intacta, é porque a gente tem a consciência de preservar. Perfeito. Belas lagoas, belos mananciais de águas, bela estrutura, tudo agora. Bela estrutura não turística, claro, né? Mas ainda por fazer. Tá aí a fala do seu Rui Geraldino. Seu Rui, obrigado pela visita. Explodimos nosso tempo, mas foi bom, uma prosa muito boa. É que o senhor fica muito tempo sem vir aqui, seu Rui. Precisamos conversar mais seguidamente aí. Seja bem-vindo sempre. Obrigado. Obrigado, Bico. Obrigado, Gelson. Grande abraço.